Bom, para encerrar esse primeiro dia de reflexão sobre o Leibniz, vamos tentar compreender um pouco melhor o que é uma mônada. Então, na opinião do Leibniz, uma mônada é uma realidade única, mas que ao mesmo tempo revela uma variedade, uma multiplicidade de estágios ou de estados de existência. A mente humana seria a representação perfeita de uma mônada, porque ela é uma realidade única que dentro de si convive com uma variedade, né, gigantesca de percepções de realidade, que a todo momento vão se reconfigurando e assumindo uma nova forma e uma nova estrutura. Esse processo contínuo de alteração é chamado pelo Leibniz de princípio de mutação. Então, toda mônada é em si uma realidade única, mas que interage com o mundo dessa forma variada e múltipla, naquilo que diz respeito à representação e à compreensão que tem das coisas. E naquilo que diz respeito à forma que pode ser compreendida e representada pelas demais mônadas. Então, vejam, essa percepção que a mente humana, por exemplo, tem das coisas, conduz o ser humano a um encontro com as coisas tal como as coisas são, mas também permite ao ser humano reinterpretar essas coisas conforme a representação que ele vai fazendo dentro desse jogo de interação contínua entre ele e as coisas com as quais ele convive e interage no seu dia a dia da sua existência. Então nós, não é, que somos inteligentes, nós temos essa capacidade que o Leibniz entende como sendo uma capacidade muito especial, própria dos espíritos, própria da inteligência, né, de compreender, de perceber as mônadas, não apenas aquelas que estão aí e que são mais simples de serem compreendidas, mas também aquelas que são mais complexas. Portanto, a inteligência ela nos dá essa condição de perceber as mônadas simples e as mônadas complexas, né, dentro dessa variedade de modos de ser em que elas existem e da qual elas usufruem de acordo com o que elas são. Essa é uma condição superior. Né? Por quê? Porque essa percepção das mônadas no seu contexto amplo, ela só é possível à medida em que nós fazemos essa representação das coisas de forma consciente. Portanto, não é uma representação pela simples representação, mas é uma representação consciente daquilo acerca do qual as coisas são. Nós, os seres humanos, né, dentro disso que somos inteligentes, seres inteligentes, possuímos essa capacidade. E essa capacidade é chamada pelo Leibniz de não apenas percepção de coisas, mas o termo que ele usa é apercepção das coisas. O ser humano ele pode aperceber as coisas, né? Porque essa percepção que ele tem da realidade extrapola o meramente representativo e alcança um outro nível de representação, que é o nível da consciência. O Leibniz ele tem isso muito claro no seu pensamento, né? E muito embora, claro, essa percepção maior das coisas, essa apercepção das coisas própria dos seres inteligentes, própria dos seres humanos, muito embora isso seja o mais relevante, o Leibniz não abandona a percepção das pequenas coisas. Aliás, o Leibniz chega a entender que se nós nos convertermos em insensíveis para a percepção do que é pequeno, nós jamais poderemos alcançar condição para aperceber as grandes coisas. Então, na verdade, a apercepção ela envolve a percepção das grandes coisas e das pequenas coisas, aquelas que pertencem ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Tanto essas pequenas realidades quanto as grandes realidades, essas pequenas mônadas quanto essas grandes mônadas complexas, elas vão sendo apercebidas a todo momento pelo ser humano, né, de forma consciente. E elas vão revelando para o ser humano a grandiosidade e a beleza do criado. Bom,
cada uma das mônadas representa algo. Né? Na opinião do Leibniz, toda mônada, seja ela pequena, seja ela complexa, representa em si todas as demais mônadas. E é curioso isso, por menor que ela seja, por mais partícipe do cotidiano da existência humana, nela você encontra todos os requisitos necessários para você compreender as mônadas complexas. E nas mônadas complexas está tudo o que você precisa para você compreender as mônadas menores, as realidades menores, as substâncias menores. Então, cada mônada criada representa, na opinião do Leibniz, veja que fantástico, representa, na opinião do Leibniz, todo o universo, seja ela complexa, seja ela simples. Diz o Leibniz, cada substância é como um mundo inteiro, um espelho de Deus e de todo o universo, que ela expressa à sua maneira particular. E continua. O universo se multiplica tantas vezes quantas sejam as substâncias existentes. E ainda, dizendo o Leibniz, ele afirma o seguinte: cabe dizer que cada substância leva em si o caráter da infinita sabedoria e da onipotência de Deus. É uma compreensão da realidade que observa no pequeno e no grande a presença do todo, do pequeno e do grande. Deus, ao regular tudo, ao estabelecer as leis, né, que regem toda a sua criação, se relaciona com cada parte criada e, em particular, com cada uma das mônadas. E essas mônadas criadas por Deus se dirigem de forma confusa rumo ao infinito, né, rumo ao todo, rumo ao completo, porém estão limitadas e se distinguem entre si segundo os graus de distinção que tenham as percepções. Então vejam, como é possível que a gente consiga entender que isso é uma mônada, que isso é outra mônada, que isso é outra mônada? Essa compreensão que nos permite diferenciar umas das outras é um passo importante no pensamento do Leibniz, né? E ele vai tratar disso quando ele falar do princípio de identidade das mônadas. Mas antes de chegarmos nesse ponto, é importante compreender que essa convivência no espaço, né, revelada pelo tempo das realidades das mônadas, umas com as outras, revela um processo de cooperação entre elas. Essa cooperação entre as mônadas é uma forma de compreensão da realidade mais antiga do que o Leibniz, claro. Já lá no passado dos gregos, eles entendiam como cooperação o seguinte: há uma cooperação de todas as coisas entre si. Né? Isso no renascentismo se converteu em quase um mantra. Né? E também nós encontramos, ainda no contexto renascentista, a expressão latina que diz omnia ubique, né? Que, de certa forma, expressa essa presença e esse reflexo de todas as coisas no todo, e do todo em todas as coisas. É um pensamento sistêmico, né? Um emaranhado de conexões que permitem que cada um dos elos dessas conexões se auto-explique e dê explicação ou dê sentido aos demais pontos desse emaranhado de vias, de caminhos de comunicação. Essa forma de entender as coisas do Leibniz, né, nos permite também não só enxergar nas mônadas o todo, mas enxergar nas mônadas o menor, né, o micro. Então as mônadas elas têm em si o macro e o microcosmo. Bom, se cada mônada é isso, é um espelho do que é o universo, né? Se nós, porventura, um dia desenvolvêssemos nossa mente de tal forma que isso nos permitisse compreender todas as mônadas na sua complexidade, por menor que ela fosse, se nós tivéssemos acesso àquilo que ela é, nós teríamos acesso ao que foi, né? Ao que é, ao que será
nós teríamos acesso a tudo o que envolve os grandes mistérios da existência, da pré-existência e da pós-existência. Né? Em cada mônada nós encontraríamos a resposta para os grandes enigmas da nossa existência, do nosso universo. A alma de cada um de nós encontraria nesse ápice, né, da reflexão e da revelação e da representação do que são as mônadas, do que é a mônada. Cada alma, cada um de nós encontraria, ou se auto-encontraria retratado na mônada, uma vez que a gente também, no que diz respeito à nossa mente, nos autocompreendermos como uma mônada consciente. Então, lá no micro e lá no macro estão refletidos Deus, todas as demais realidades, incluindo a realidade humana. Essa expressão do Leibniz, ela é fantástica porque ela mais ou menos descreve isso que eu estou tentando dizer para vocês. Ela diz assim: o presente está grávido do porvir. E essa é a forma que o Leibniz entende a realidade. No contexto em que vivemos agora, contexto de interpretação, de representação de realidade, nós já podemos estar vivendo o que ainda nos aguarda no futuro, desde que nós tenhamos a mente tão aberta ao ponto de podermos compreender cada uma das realidades, cada uma das mônadas, e em cada uma dessas compreensões, compreender que ali está contido o todo, e que no todo está refletido o que há ali frente aos nossos olhos. Se toda mônada representa aquilo que é o universo como um todo, como então nós podemos diferenciar umas das outras? Voltamos àquilo que eu disse agora há pouco. A resposta do Leibniz é bem simples. Cada mônada representa todo o universo, isso para ele é uma verdade, porém representa todo o universo de uma forma diversa, né, de uma maneira específica, à sua maneira. Então, a distinção das mônadas se dá pelas percepções diferentes que nós temos sobre cada uma delas na interação que nós travamos com elas. O princípio de identidade do Leibniz está intimamente ligado a essa ideia. Diz ele, se todas as mônadas fossem indiscerníveis, umas comparadas às outras, quando tivéssemos duas mônadas indiscerníveis, teríamos frente aos nossos olhos o quê? Duas realidades que são idênticas, porque ambas são indiscerníveis, o que faria delas discerníveis. Portanto, diz o Leibniz, supondo que existisse duas substâncias indiscerníveis, ambas coincidiriam e seriam uma única e idêntica substância. Esse princípio do Leibniz de identidade ele é muito importante, porque ele modifica por completo a forma de compreender o estado das coisas. E, ao mesmo tempo, ele vai ser fundamento para duas doutrinas essenciais desse pensamento do Leibniz, que são, em primeiro lugar, ele permite que o Leibniz construa um novo modo de explicar como as coisas são individualizadas na sua perspectiva de indivíduo, e ele permite também que o pensamento humano compreenda a infinitude da verdade, daquilo que as coisas são, sem que essa análise dessa infinitude esteja desvinculada da sua compreensão do todo, da sua compreensão do universo. Se nós pudéssemos pensar que houvessem dois indivíduos que fossem, na sua essência, semelhantes e iguais, e que, portanto, não pudessem ser distinguidos, diferenciados uns dos outros, nós não poderíamos pensar em um princípio de individualização. Então, é por isso que o Leibniz ele vai, ao pensar nessa coisa do indiscernível, do indiferenciável, caminhar para a construção do seu princípio de identidade. Nesse ponto, ou desse ponto em diante, o Leibniz está em condições de poder pensar na realidade como uma realidade ampla, complexa e magnífica, rica. A riqueza do universo consiste na diversidade de modos de ser das mônadas e, ao mesmo tempo, na revelação nessa diversidade do todo, presente em cada uma das realidades, por mais
diferenciáveis que elas sejam umas em relação às outras, em função daquilo que o ser humano constrói sobre elas, do ponto de vista da representação. Estamos quase terminando, só para encerrar o assunto. Na opinião do Leibniz, nada acontece por acaso, né? A natureza nunca dá saltos. E as leis que regem a natureza, que regem o mundo físico, elas garantem a continuidade, né? E a continuidade das coisas respeita esse princípio de identidade. Né? Por quê? Porque, de certa forma, revelam uma vontade de Deus para aquilo que ele criou. E as mônadas, criadas como foram, elas são indestrutíveis, e a única força capaz de destruí-las seria a própria força criadora delas, ou seja, a força, a vontade de Deus. Deus que criou as mônadas poderia, se quisesse, destruí-las, mas não o faria, porque quando as criou, optou pelo melhor, que foi tê-las criado tal como elas são. Um abraço, gente. Na semana que vem a gente continua o Leibniz. Valeu!